Nós estamos na campanha dos 7 mergulhos de Naamã. Está acontecendo todas as terças-feiras. E nós, agora nessa terça-feira, vamos dar o 6º mergulho. Na outra terça-feira vai ser o 7º. Vai ter aqui um aquário. A água foi ungida no monte. Glória a Deus. Quando o pastor subiu no monte, que ele levou essa proposta do coração para Deus no monte, Deus avisou para ele que antes mesmo dessa proposta vir no coração dele, já estava no coração de Deus. Foi assim tremendo lá no monte, foi confirmado e foi uma coisa sensacional. Nós temos ido para o monte quase todos os sábados. É difícil um sábado que a gente não vá. Provavelmente hoje ele não vai porque ele está visitando um pessoal, mas sai ligando e nós estamos lá. Então, estamos falando bastante sobre a lepra, sobre vários tipos de lepra, né? Então nós pegamos essa lepra, que é uma doença que não deixa pessoa nenhuma seguir adiante, não deixa pessoa nenhuma ser feliz, não deixa pessoa nenhuma seguir com seus propósitos, porque por mais que ela coloque uma roupa por cima, por mais que ela cubra aquele problema, aquela lepra, ela fede, ela aparece, ela vai sujar a roupa, tem que estar toda hora se mudando, se trocando, né? Então, a palavra que eu trouxe hoje, com base nessas semanas que nós estamos falando aí, de Naamã, né, um soldado, eu trouxe uma palavra hoje. Está aqui no livro de 2 Reis. 2 Reis. 2 Reis 5. Essa tosse é muito chata, mas tudo bem. 2 Reis 5, a partir do 1. E diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Senhor aí está escrito com letra maiúscula ou letra minúscula? Minúscula. Pois por meio dele, o Senhor, esse Senhor está com maiúsculo ou minúscula? Maiúsculo. Dera vitória à Síria. Então vamos refletir nesse pedaço. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, por alguém acima dele. Pois por meio dele, o Senhor, nosso Deus, dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Olha só, esse grande guerreiro, ele era usado por Deus. A Bíblia não diz que esse Naamã era um homem de Deus. Mas veja bem, Deus usou Naamã para vencer grandes batalhas. Pois através dele, foi por meio dele, ele deu grandes vitórias para o rei da Síria. Através de Naamã. Vamos lá. Ora, o 2. Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor, esse senhor está com maiúsculo ou minúsculo na sua Bíblia? Também não, está minúsculo. Exato. Esse senhor se trata do esposo da senhora, se trata de Naamã. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, qual senhor, com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula, então. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para que entregue ao rei de Israel. Ele contando o que a menina disse para ele, para a senhora dele, foi lá e falou para o senhor dele: ó, a menina me disse isso e aquilo. E o rei falou: vou te dar uma carta, vá lá falar com o rei de Israel, né? Porque eles atacaram Israel, eles trouxeram essa menina cativa de lá. Olha só, é dessa menina que eu quero falar, é dessa jovem que eu quero falar. Não é nem sobre a lepra de Naamã. Eu quero falar sobre uma menina que tinha tudo para olhar para esse homem e falar assim para ele: eu quero que você morra, eu quero que essa lepra acabe com
você de hoje para amanhã. Mas essa menina não fez isso. Veja bem, esse homem comandou um exército que destruiu os pais dela, matou os pais dela, destruiu a família dela. Esses caras foram lá em Israel, destruir Israel. E ela, como tinha Deus no coração, como certamente veio de uma linhagem onde os pais falavam o tempo todo de Deus para ela, certamente ela conhece as dádivas de Deus, certamente ela conhece o que se ganha em obedecer os mandamentos de Deus. Essa menina nos dá uma lição de vida muito grande. Ela não deixa que a dor que ela sentiu, ela não deixa que o sofrimento endureça o seu coração. Hoje em dia nós vemos por muito pouco um jovem endurecendo seus corações com seus pais, com seus mestres, endurecendo seus corações com seus líderes, por muito menos que isso, endurecendo seus corações com um pai que abandonou, endurecendo seus corações com uma mãe que abandonou, endurecendo seus corações sem mesmo saber os motivos pela qual foram levadas essas pessoas que fizeram de alguma forma mal a eles, endurecendo seus corações porque o pai ou a mãe não permitiu que ele fosse a uma rave, a uma festa, endurecendo seus corações às vezes com um professor que não permitiu que ele fizesse determinada bagunça na sala de aula, ou com um diretor que não permitiu que ele fizesse determinada festa na sala de aula. E às vezes nós vemos jovens aí endurecendo seus corações a ponto de se vingar, a ponto de querer fazer uma maldade, a ponto de não querer mais saber, de buscar o caminho correto, a ponto de achar que não vale a pena ser correto, a ponto de achar que não vale a pena ser bonzinho. Essa menina não endurece o seu coração, muito pelo contrário. Deus nos dá aqui uma grande lição. Essa menina olha para o seu chefe e tem compaixão dele, ela se compadece da situação dele. Vamos aqui lembrar de uma coisa. Muitas são as vezes que nós olhamos para determinadas pessoas, determinadas autoridades, e às vezes nós não conseguimos ver com os olhos humanos que Deus tem algo grande a fazer ali, que Deus tem grande coisa para fazer ali. A palavra aqui nos diz que esse homem, por meio do Senhor nosso Deus, vencia grandes batalhas para o rei da Síria. E porém ele pegou lepra, aliás, ficou leproso. Lá todo mundo pegava lepra. Mas olha só, ele teve que trazer essa menina para a casa dele. Talvez eu acho que ele nem entendeu por que ele trouxe essa menina para a casa dele. Talvez eu acredito que ele nem entendeu. Pai, Deus seja louvado, se achega. Talvez ele nem entendeu o porquê que ele teve que ir lá destruir aquela família. Mas Deus tinha um propósito. Um propósito. Ele trouxe essa menina para a casa dele, e essa menina mostra, ensina para aquele povo o que é ser verdadeiramente um servo de Deus, o que é ser deixado usar por Deus, se deixar usar por Deus. Porque tem muita gente hoje em dia, jovens, adultos, velhos, que falam assim: eu sou servo de Deus, mas se deixam ser usado por Deus quando lhes é conveniente. Essa menina poderia muito bem, com todo o seu direito, calar-se. Essa menina poderia muito bem olhar aquilo, fazer os deveres dela e ficar quieta. Aquela menina poderia muito bem olhar para a senhora dela e falar: já terminei, minha senhora, posso me recolher aos meus aposentos? E se recolher. Tinha toda a razão para aquilo. Aquele homem acabou com a família dela. Mas não, essa menina verdadeiramente tinha Deus dentro dela. Essa menina certamente dobrava o seu joelho de manhã, dobrava o seu joelho ao meio-dia, dobrava o seu joelho às madrugadas. Essa menina certamente tinha se fortalecido, porque só fortalecido do Espírito Santo de Deus, para ficar cheio dessa forma, a ponto de não fechar o coração para esse homem. Agora uma outra coisa, esse homem não tinha Deus, e ele ouviu essa menina. Como assim? Esse homem sábio, esse homem, um grande homem importante, um general,
acata a conversa de uma menina israelita, né? E fala: não, eu vou lá atrás desse profeta, vou lá falar com o meu Senhor. Certamente ela deixou boas testemunhas. Certamente essa menina dava um bom testemunho. Certamente ela fazia as coisas dela orando. Certamente essa senhora e Naamã via ela em meio às suas dores, dobrando seus joelhos, falando com Deus, pedindo que Deus a fortalecesse, pedindo que Deus abençoasse aquela casa. Certamente ele viu Deus nessa menina. Essa senhora viu algo de bom nessa menina. Por isso que ele foi. E a palavra de Deus diz que quando ele chega lá, aqui nos 4 diz assim: Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. Ele acreditou no que a menina disse. E o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã partiu. Olha como Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Olha Naamã achando que de uma certa forma ele ia comprar a cura dele. Olha como Naamã não conhecia o Deus desta menina. O nome dessa menina não se sabe. Por quantos anos essa menina? Não se sabe. Sabemos que era uma jovem sendo usada por Deus em meio à sua tristeza, em meio à sua amargura, em meio à surra que a vida havia lhe dado. Amém? Isso demonstra que Naamã não conhecia esse Deus. Ele tinha acabado de guerrilhar lá em Israel, foi entrar em Israel novamente com uma carta na mão, entregou lá para o rei, mas foi cheio de ouro, foi cheio de prata e mudas de roupa. Vamos ver o que diz mais à frente? No 6, a carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Olha o que é uma conversa mal interpretada. A menina foi clara. A menina disse que se ele buscasse o profeta que existia, volta lá atrás, número 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher. Um dia, no 3, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Ele não disse: o senhor procurasse o rei. Ela disse: se ele procurasse o... Exatamente. Aqui também nós temos uma outra lição. Essa menina foi tão clara. Ela sabia que se buscasse o profeta, o homem de Deus, não o maioral da cidade, não o rei, né? Ela falou, o profeta, ela sabia onde encontrar Deus. Ela sabia aonde enviar uma pessoa que precisa de Deus. Tem muitos jovens que sabem aonde levar uma pessoa que está com problema. Ele sabe que ele tem que levar a igreja, que ele tem que levar ao profeta, ao anjo maior da igreja. Mas ele muitas vezes não faz isso. Ele tem vergonha de dizer que ele é crente. Ele tem vergonha de dizer que ele serve um Deus. Muitas vezes ele está ali vendo uma pessoa precisando, um jovem amigo, um jovem vizinho, um jovem dentro da casa. Mas ele às vezes fica assim: não, quem sou eu? Não vou falar, vão fazer chacota de mim. Eu não sei se eu tenho autoridade. Eu não sei se eu tenho autoridade para isso. Que autoridade tinha essa menina? Não sabemos. Diante do que era general, nenhuma. Exato. Mas ela falou com certeza e com convicção. Deus mandou. Deus mandou. Isso nem que eu tinha. A autoridade que ela tinha vinha de Deus. Como disse a canção: quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor? Será que essa menina não se perguntou: quem sou eu para Deus se preocupar com a dor que eu estou sentindo? Deus, sou eu. Porque eu. Porque eu. Tanta gente. Exato. Eu já fiz isso. Justo eu. Esse homem acabou com a minha família, retorno lá.
Mas não, olha a autoridade que essa menina tinha. A autoridade maior que um jovem precisa é saber quem ele é em Cristo Jesus. É saber quem ele é na presença de Jesus. E como é que ele vai saber isso? Fazendo exatamente aquilo que você disse. Buscando a ler a palavra de Deus. Buscando orar. Buscando ser mais amor. Buscando ser mais convicto das coisas de Deus. Falando das coisas de Deus. Perseverando. É ou não é? Amém? Mas ele estava tão preocupado em ser curado e não prestou atenção no que a menina disse. Sério. E olha o que diz lá o número 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. O rei já viu isso como uma afronta. O rei já achou que era o rei de lá, vindo afrontar a autoridade para me falar comigo desse jeito. Ele achou que o rei de lá já estava querendo afrontar Israel de novo. O rei de Israel, porque ele tinha atacado Israel. É ou não é? Foi ousado e não na presença do rei ainda. Pois é. Mas olha só, o inimigo entrando. O inimigo sabia que se ele fosse diretamente ao profeta, lá está a cura dele. Mas não, ainda tentou retardá-lo. Passou primeiro e ele rasgou suas vestes. Quando Eliseu, vamos ao 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Tipo, esse negócio está com você, rei. Não se preocupe, foi um engano, não foi mandado a ti. Manda esse homem para mim. E veja bem o que o rei disse: sou eu por um acaso Deus para curar? O próprio rei sabia que só Deus cura. O próprio rei sabia que é Deus quem faz a obra, que pode dar a vida ou pode dar a morte. E mesmo assim ele levou para o lado. Ainda levou para o outro lado. E aí, sabia que ele ia lá. pois é, porque quando Deus manda alguém fazer alguma coisa, o profeta ele já sabe. O nosso pastor, o nosso anjo maior da igreja, quando vem acontecer alguma coisa para com os seus membros, contra a sua igreja, ele é o primeiro a ser incomodado na casa dele. Ele é o primeiro a sentir. Deus avisa. Quando Deus vai fazer algo para mim, ele me avisa. Ó, Cássio. Quando Deus vai fazer alguma coisa para você, Alisson, ele avisa. Ó, Alisson. É que muitas são as vezes que estamos tão preocupados, assoberbados com as coisas da vida, com o dia a dia, com o mundo, que não conseguimos ouvir e discernir o aviso de Deus, a voz de Deus. Meu testemunho que eu vou contar para você aqui agora. Você sabe que meu sonho é ser músico. Isso é claro. Sim. Tá chovendo. Ano passado eu ia fazer o vestibular para Belas Artes, em São Paulo. Um amigo meu falou: tá aberta a inscrição para o vestibular. Fui lá na Belas Artes, fiz, não tinha nada. O meu amigo abriu o site e estava lá. Na minha casa não estava. Ele falou: não, vem aqui na minha casa que você vai ver. Tá, fui lá. Consegui ver, mas eu não consegui fazer inscrição. Exato. Deixa eu orar, né? Vou orar para ver se é de Deus, se é agora ou não, né? Agora, semana retrasada, eu estava procurando vestibular à distância, faculdade à distância. Logo que veio, Belas Artes, e a inscrição foi lá, eu já tinha feito. Daí eu vou pagar agora e vou fazer em janeiro agora que eu vou chegar lá. Glória a Deus, aleluia. Olha só. É tudo no tempo de Deus. Tudo é o tempo de Deus. Eu estava, não, eu quero fazer, eu vou fazer. Deus não, você não vai fazer. E é dessa forma mesmo que acontece. Eu fico pensando, tudo verdadeiramente, há quanto tempo esse homem não estava com lepra? Tudo ao tempo de Deus. Ontem mesmo eu estava comentando com a pastora. Falei: pastor, eu vou usar o que é pregado em cima desse altar. Muitas são as vezes que aquilo que você pensa que é um desastre na tua vida, que aquilo que você pensa que é uma desgraça na tua vida,
é um trabalhar de Deus, é um livramento de Deus, é um operar de Deus, né? Com certeza. A gente não sabe o que houve com essa menina depois, mas que ela foi um grande vaso usado por Deus para que esse homem fosse curado, ela foi. E esse homem, mesmo não conhecendo a Deus, ele era usado por Deus para dar vitórias ao rei da Síria. Ao contrário, né? Como que são o trabalhar de Deus. Aí o que acontece? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. O profeta já estava sabendo de tudo. Pois é, ele achou que não tinha profeta em Israel. Ele achou que só existia o rei, que o cabeça, que o maioral, que o homem que podia fazer acontecer era o rei. Na cabeça dele é isso. Nessa palavra, uma coisa que eu aprendi na minha vida, é que se você pisar no território, você tem que conhecer o território inteiro. Exato. Mas depois você fazer. E ele não sabia, olha que era um grande general. Isso que ele tinha atacado Israel. Pois é. Naamã era comandante, aliás, do exército da Síria. Era um homem muito respeitado e honrado, tanto por seu senhor. Como general, era mais qualificação. Exato. Conhecer o território. Exato. Então, envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Amém? Naamã, nós sabemos que Naamã ficou indignado. Ele achou que o profeta ia sair, que o profeta iria lá bajulá-lo, ia fazer um piripim, a varinha mágica lá, e não foi bem isso que aconteceu. O homem de Deus já sabia que aquele homem iria, já mandou avisar e já sabia que ele ia resmungar. Mas o termo de duque aqui, está na palavra, na verdade ele não tinha o que ele disse que tinha. Porque quando a gente sente uma dor, é psicológico. Então Deus usa na fé a cura. Exato. Se você tem fé, você tem cura. Tanto que ele quis desistir, e o servo dele falou: já estamos aqui, o que há de perder? Foi aonde ele foi lá e deu os mergulhos. E aí conta, lá adiante, lá no 13 ele diz assim: mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu no Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios nenhum outro Deus senão ao Senhor. Está com letra maiúscula aqui, que é o Senhor Deus. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. E disse Eliseu: vá em paz. Ele, além de reconhecer, através dessa menina, que ali em Israel havia Deus, toda a sua comitiva aceitou, viu que tinha Deus, viu o grande milagre. Às vezes é preciso o sacrifício de uma única pessoa, Eu sempre falo. para que uma família inteira, para que uma cidade inteira, para que um exército inteiro visse.
Às vezes o que a gente trabalhar está de passando Deus. não é pra gente, a lição. É verdade. Tá errado. O que essa menina passou foi para que esse povo soubesse que não ia, que existia Deus em Israel, e esse homem se arrependesse dos seus pecados e não mais fizesse holocausto a Deus estranhos. Então, o que está faltando? Principalmente nos jovens de hoje. Está faltando buscar realmente mais de Deus. Está faltando deixar a vergonha de lado. Está faltando meter as caras no Evangelho, assumir o que é, assumir o chamado e ir para a luta. Está faltando não deixar que bobagens, que coisas pequenas, mesquinhas, corrompam os seus corações, fazendo-as com que elas fechem os seus corações, fazendo com que elas não queiram mais, fazendo com que elas não vá adiante, fazendo com que elas não sigam adiante nos seus propósitos. É o que está faltando hoje em dia, é o que está faltando nesses jovens. Então, nessa palavra aqui fica uma grande lição para nós. Esta menina que tinha tudo. Uma menina que foi usada, um ancião. Pois é, ela tinha tudo para ficar calada, mas ela preferiu ser vaso de Ela honra. perder tudo que tinha, porque Ela corria o risco desse homem não dar ouvidos para ela, de tomar uma chibatada. Ah, menina, que isso, vai cuidar da sua vida, né? Pois é, mas não. Está faltando as pessoas abrirem a boca, não se calarem. por isso que eu falo, não pode pensar demais. O inimigo vai jogar, não, por que você vai? Não é sua obrigação. Temos que buscar saber quem somos quem somos nós realmente em Cristo O Jesus. povo perece por falta de sabedoria. Pois é, É bíblico. é Bíblia. Amém? Amém. Vamos estarmos então orando a Deus, vamos estar clamando agora a Deus pelos nossos jovens, pelas pessoas, vamos estar pedindo a Deus para estar tirando certos tipos de lepra que existem nas nossas vidas, né? O que são essas lepras? São a surdez espiritual, a cegueira espiritual, né? O nosso descaso para com o próximo, o nosso descaso para com aquela pessoa, que às vezes a gente fala assim, aquela pessoa não vai na igreja, aquela pessoa não tem compromisso com Deus, aquela pessoa não é de Deus, então não vou falar das coisas do meu Deus para ela. Preconceito, né? Às vezes está ali naquela pessoa, às vezes aquela pessoa está sendo usada por Deus de uma certa forma, e as pessoas que estão dentro da igreja não estão vendo isso, não estão conseguindo. Um sorriso pode mudar uma vida. Exatamente. Um sorriso, acabou. Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por esse discernimento dado pelo Senhor às nossas vidas hoje. Obrigado, Senhor meu Deus, por abrir os nossos olhos, por tirar as estopas dos nossos ouvidos, a venda dos nossos olhos, Senhor meu Deus. Ó Pai querido, venha fazer de nós pessoas, Senhor meu Deus, mais confiantes em Ti. Venha fazer de nós, Senhor meu Deus, vasos usados em Tuas mãos. Venha tirar, Senhor meu Deus, dos nossos jovens a vergonha, Senhor meu Pai, de dizer que é evangélico, a vergonha, Senhor meu Deus, de proclamar o Teu Evangelho, a vergonha, Senhor meu Deus, de virar para uma pessoa mais velha, de virar para uma autoridade, de virar para um soldado, para um comandante, e falar de Deus para esta pessoa, porque maior é o Senhor, não é maior que o Senhor um comandante, não é maior que o Senhor um diretor, não é maior que o Senhor um presidente, não é maior que o Senhor um prefeito, um delegado, um juiz, mas sim o Senhor, Pai. Que nós venhamos a ter, Senhor meu Deus, mais dessa autoridade, Senhor meu Deus. Que nós venhamos a ter mais da Tua sabedoria. Que nós venhamos, Senhor meu Deus, falar mais das Tuas obras, falar mais dos Teus milagres, Pai. Levar as Tuas boas novas aos que estão com lepras de alma, aos que estão com lepra, Senhor
Senhor meu Deus, na mente, aos que estão com lepras dentro dos seus lares, aos que estão com lepra, Senhor meu Deus, em suas vidas financeiras, em suas vidas sentimentais, Senhor meu Deus e Pai, aos que estão com lepra, Senhor meu Deus, na sua mente, aquela lepra no seu coração, Senhor meu Deus, essa lepra pode ser uma falta de perdão, Pai, essa lepra, Senhor meu Deus, pode ser um descaso, essa lepra, Senhor meu Deus, pode ser uma falta de fé, um desânimo, Senhor meu Pai. Oh Deus querido, em nome de Jesus Cristo, Pai querido, venha sobre os jovens desta igreja. Venha, Senhor meu Deus, sobre os jovens, Senhor meu Deus, da igreja do Alisson. Venha, Senhor meu Deus, sobre a vida do Alisson, sobre o lar do Alisson. Venha, Senhor meu Deus, sobre o meu lar, sobre a minha vida. Venha sobre a minha casa. Venha, Senhor meu Deus, sobre os jovens, sobre o lar de todos os membros, Senhor meu Deus, desta igreja. Oh Pai querido, venha, Senhor, sobre os lares, Senhor meu Deus, sobre os jovens desse bairro, sobre os lares desse bairro, sobre os jovens de Bragança Paulista, Senhor meu Deus. Venha o Senhor meu Deus com esta sua palavra, com esta sua autoridade na boca dos jovens de Bragança Paulista, Senhor meu Deus, com esse teu fluir, com esse teu discernimento, com esse teu ensinamento, Senhor meu Deus, sobre os jovens de Bragança Paulista. Oh Pai, eu quero te agradecer por este culto de hoje, eu quero te agradecer pelos louvores de hoje, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor meu Deus, por esses momentos aqui na tua presença. Eu quero te agradecer, Senhor meu Pai, pela vida do Alisson, Senhor meu Deus, e quero te agradecer também, Pai, pela minha vida. Pai querido, eu quero aproveitar, Senhor meu Deus, e pedir que nos leve para casa, Senhor meu Deus, sãos, guardados pelos teus anjos, debaixo das tuas poderosas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor meu Deus, e que amanhã nós venhamos ter aqui um grande culto, uma grande santa ceia, que o Alisson também tenha lá, Senhor meu Deus, na igreja dele um grande culto, uma grande santa ceia, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, Alisson? Glória a Deus. Amém. É isso. Aleluia, tremendo. Não importa quantas pessoas tem, não importa quem seja,